Jesus, quando ele veio à Terra, ele foi um plano melhor pra gente. Nossa canção fala um pouco disso. Ela vai ser baseada num texto muito interessante que tem ali no Evangelho de Lucas, que diz assim: todos os anos os seus pais, os pais de quem? Os pais de Jesus, José e Maria, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Dentro do esquema da lei judaica, todo ano, uma vez por ano, pelo menos um homem judeu, precisava pelo menos ir uma vez por ano a Jerusalém para participar de uma das grandes festas, das grandes festividades religiosas. Só que, mesmo sendo para um homem, geralmente quando eles iam, eles levavam a família, eles iam em banda, eles iam com os primos, iam com os vizinhos, e aí aproveitavam e faziam aquela viagem a passeio com todo mundo. E o que acontece durante essa viagem de Jesus e os seus pais indo para Jerusalém é interessante. Diz o seguinte: quando ele completou 12 anos de idade, Jesus, estamos falando de Jesus, 12 aninhos de idade, os pais subiram à festa naquele ano, conforme o costume, e terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, deu perdido, né? Sem que eles percebessem. Igualzinho naquele filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim. A diferença é que o Macaulay Culkin ele se perdeu em Nova York no Natal. O Jesus se perdeu em Jerusalém na Páscoa. E eu já vou explicar isso aí para vocês. Os pais, né, de Jesus pensando, olha que irresponsabilidade desses pais, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, depois de o dia todo caminhando de viagem, começaram o quê? Começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Urgente, chama o conselho tutelar, com José e Maria. Chama a polícia para esses caras. Como é que você vai viajar com uma criança e só depois de um dia que você descobre que ele não está no bando de viagem? Como é que é essa história? Não é possível que eles caminharam o dia todo sem dar falta dos filhos. Hoje os pais e as mães não dão um passo sem olhar o filho. Como é que José e Maria faz o negócio dele? Pensa no teu filhinho. Você viajando com bando a pé, uma caminhada de um dia e depois... Maria, você viu José por aí? Maria, você viu Jesus por aí? Não. Será que ele está por aí? Você não correu aí, não veio passando uma vez por aqui? Depois de um dia. E aqui começa um momento que a gente talvez precisa tirar os óculos da nossa cultura, da maneira como a gente enxerga o mundo,
começar e colocar o óculos e tentar entender como é que a cultura do primeiro século enxergava essas coisas, senão a gente vai começar a fazer julgamentos desnecessários. Hoje em dia, como é que família viaja? Como é que família, papai, mamãe, os filhinhos, entra no carro, bota na cadeirinha, liga o ar-condicionado e pé na estrada, não é? Então, se você entrar no carro, se você parar para fazer um lanche e você voltar para o carro, olhar para trás, seu filho não está na cadeirinha, opa, esquecemos dele, vamos buscar. É tranquilo, não é? Pois é. Só que aqui é diferente. No primeiro século não tem carro, não tem que usar cadeirinha nas charretes, não tem que fazer nada. E família no primeiro século não é papai, mamãe e filho. Família é muito maior do que papai, mamãe e os filhos. E essa turma, quando viajava a família e os vizinhos, eles viajavam em bando. Imagina um bando de gente viajando a 2, 3 dias de caminhada para chegar numa cidade. Todo mundo, pai, mãe, tio, primo, avô, cachorro, ovelha, todo mundo viajando. E eu acho que para a gente perceber o porquê que isso aqui acontece, tem duas coisas importantes que a gente não pode se esquecer. E pais, não fiquem chocados com o que eu vou falar. As crianças saíram todas daqui, tem umas ali, mas feche tanto os ouvidos, né? Pais, se você vai ficar muito chocado com o que eu vou dizer, é melhor você também tirar a atenção de mim. O Jonas, aí vocês tampam os ouvidos dele para ele não escutar isso. Mas a gente está falando de uma cultura onde crianças não são o centro da vida de seus pais. Segura, calma. Não cai para trás. Nós estamos falando de uma cultura onde crianças não são os reis da casa, os ídolos dos seus pais. Acredite, houve um tempo, numa era bem distante, onde crianças não estavam no centro de todas as coisas. Não tinha mãe correndo no supermercado dizendo: ai filhinho, por favor, não pega isso. Ai, você abriu, papai paga. Ai filhinho, como eu não posso deixar de fazer se eu estou à vontade. Então eu vou fazer, eu vou me endividar, mas eu vou fazer. Existiu uma época em que os pais diziam: não é não, sim é sim. Nessa cultura do primeiro século, crianças, elas orbitam em torno dos seus pais, e não os seus pais orbitam em torno dos seus filhos. Era quase que responsabilidade da criança numa viagem dessa, era quase que responsabilidade dela não se perder dos seus pais. Era quase que responsabilidade dela ficar junto dos seus pais. Diferente, né? Um pouquinho diferente do que a gente vive hoje. Segunda coisa é que nós, no primeiro século, estamos falando de uma família que não é uma família nuclear. É uma família estendida, envolve todo mundo é responsável por todo mundo. Então, quando eles viviam nas suas aldeias, até hoje é assim, por exemplo, em tribos, em cidade, na África, por exemplo, onde tem muita gente vivendo ainda em tribos, isso é muito comum. Você tem pessoas que vivem com seus filhos, mas eles brincam aqui na casa dos pais, aí durante o dia eles vão na casa do tio, vão na casa da tia, vão na casa do primo mais velho, vão na casa do avô que é ali na esquina. E independente da casa onde eles estão, eles escutam os mesmos valores. Por quê? Porque todo mundo cuida de todo mundo segue a mesma linha. E hoje, igualzinho o mundo ocidental vive. Onde, por exemplo, o pai fala para o seu filho adolescente: olha, você vai para uma festa? Beleza, então 9 horas eu quero você aqui em casa, né? Ou 11 horas, vai. 11 horas eu quero você aqui em casa. Mas pai, o pai do fulano ou o tio não pede que meu primo volte às 11, ele fala que meu primo pode voltar às 2. O outro fala que ele pode voltar às 3. O pai do fulano nem dá horário para ele voltar, só pede para ele voltar para casa, né? É bem diferente do que acontece hoje. E aí, a gente vive numa cultura onde a criança é educada pelo casal, mas aqui no primeiro século você tem uma cultura onde as crianças são educadas pela tribo toda. E se você faz parte de uma comunidade cristã, você tem sorte. Nós somos uma tribo. Nós somos uma família estendida. Queremos ser, pelo menos.
A gente precisa assumir esse negócio da nossa comunidade, de responsabilidade com todos. Porque existe nesse negócio, gente, uma possibilidade grande de a gente se curar. Existe uma grande possibilidade quando a gente vive numa comunidade, não porque aqui se tem eventos. Infelizmente a espiritualidade cristã se perdeu, né, ao longo dos anos. E a igreja talvez virou uma instituição, virou um lugar de entretenimento. Mas não é para ser assim. A igreja precisa ser um lugar onde a gente pode se curar um ao outro, encontrando irmãos mais velhos, filhos para quem não tem filhos, pais, mães para quem não tem pais, ou mais pais e mais mães, para que a gente tenha pontos de referência para onde a gente caminha. Principalmente as crianças, porque a gente nunca viveu na nossa história, talvez, um momento onde as crianças tivessem tanta ausência de referência, principalmente da figura masculina. Principalmente da figura masculina. Nós nunca vivemos um momento na história onde as crianças não têm uma figura do seu pai, ou uma figura de um homem, onde eles falam assim, eu vou ser igual a esse homem, ou eu vou andar nos limites que esse homem está colocando para mim, vou deixar me cuidar por ele. Tem N razões por que isso acontece. Então, ficou claro por que os pais esqueceram Jesus? Porque eles estão andando e estão achando que ele está brincando no bando, todo mundo cuida de todo mundo. Normal, não tem conselho tutelar, não precisa denunciar José e Maria, fica tranquilo. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para quê? Para procurá-lo. E aí, tem o mais absurdo. Depois de 3 dias, cara, aqui bateu um aperto, né? Aqui o coração gelou. Uma coisa é você dizer assim, Jesus não está no bando. Outra coisa, vamos procurar, vamos. E dá um dia e nada, e 2 dias. E já começa a imprimir foto de Jesus e botar nas... Né? Perdeu-se, atende pelo nome de Jesus, tem 12 anos aproximadamente. Começou a dar aquele aperto, começou a passar aquele... O pessoal do Facebook começou a receber, né? Se você viu, entre em contato. 3 dias depois, bateu o desespero. E aí foram procurar e o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, né, imagina a cara de Jesus, de José e Maria, né, olhando Jesus no templo assim. Quando seus pais o viram, falaram, menino, o que você fez? Não, assim, meu querido, por que você fez isso, rapaz? Imagina a mãe de Jesus, né? Eu estava desesperada, eu estava louca, e você aqui no templo, à procura, estou procurando por 3 dias, menino. E aí ele perguntou assim, por que você estava procurando? Não fiz nada demais, pô. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré, e era desobediente. Sua mãe, porém, guardava essas coisas no seu coração. E é engraçado que essa mesma frase para Maria aparece quando é relatado o nascimento de Jesus. Esse negócio de Jesus ser o Salvador, do anjo Gabriel ter aparecido para ela. Lá diz assim, as pessoas vinham, né, os magos vieram, os pastores vieram, ofereceram alguma coisa a Jesus, adoraram Jesus. E lá diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ela observando tudo aquilo. Talvez, o que será que isso significa? Talvez na hora ela falou, não vou pegar esse menino e dar uma coça nele, porque se ele é Deus mesmo, eu estou lascado. Não vou mexer com isso. Mas acho que algo intrigava Maria. E aí diz que Jesus, Lucas termina esse trecho dizendo que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus, diante dos homens. Bem, um dos alvos da fé cristã é nos levar a sermos como Jesus. Vocês sabiam disso? Não um menino que foge dos pais da manhã. Um dos alvos da fé cristã é que a gente, à medida que a gente vive, que a gente aprende o que Jesus ensinou, que a gente passe a viver como Ele. Portanto, mesmo ele sendo um garotinho de 12 anos, um adolescente, a gente precisa olhar para ele e perceber se a gente está ficando parecido com ele ou não. E aí, durante as próximas 3 semanas, a gente vai fazer essa pergunta aqui constantemente. Na medida que os últimos anos se passaram, eu que digo que sigo Jesus, que amo Jesus, blá blá blá,
Na medida que os últimos anos se passaram, eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Temos nos tornado mais parecidos com Jesus? Esse é o grande termômetro, talvez, de quão profundo você está ou não caminhando na fé cristã. Não na religiosidade, não na religião. Mas se você tem se rendido a Deus para que Ele realmente trabalhe em você e faça de você alguém diferente. Há quanto tempo você acha que você é discípulo de Jesus? Faz quanto tempo que você diz que segue a Jesus? Nesse tempo que você disse que você começou a seguir Jesus, você tem se tornado mais parecido com Ele? As pessoas que te observam têm visto mais Jesus em você? De 1 ano para cá, de 2 anos para cá, eu e você temos nos tornado mais bondosos na nossa maneira de agir, nas nossas palavras. De 2, 3 anos para cá, nós temos nos tornado mais misericordiosos na maneira como a gente comunica as coisas, na maneira como a gente fala com as pessoas, seja com o nosso cônjuge, seja com a nossa família. Nós temos nos tornado mais parecidos com Jesus. Nos últimos anos, a gente tem lidado de que maneira com as pessoas que erram? A gente tem olhado com um olhar de julgamento para as pessoas que erram? Ou nós temos sido misericordiosos e temos oferecido perdão? Você olhando para a sua vida, você consegue perceber a imagem de Jesus crescendo em você ao longo dos últimos anos? A gente vai repetir essa pergunta várias e várias vezes. Porque o que me preocupa é o fato de as igrejas estarem preocupadas em alcançar pessoas sem saberem o porquê que Deus quer alcançar as pessoas. Alcançar as pessoas, juntar uma multidão, fazer um rol de membresia enorme, pá, isso é fácil. Mas por que Deus quer que a igreja, quer que a comunidade da fé, ela alcance pessoas? Para dominar o mundo? Para colocar uma placa Comunidade Aliança em cada esquina e dizer, nós mandamos aqui? Não! É porque se nós temos mais pessoas parecidas com Jesus na comunidade, nós vamos ter mais pessoas, cada vez mais pessoas parecidas com Jesus nos cantos da nossa cidade. Nós vamos ter cada vez mais pessoas vivendo como Jesus nas várias esferas da vida. E aí isso vai tornar o nosso mundo melhor. É isso que significa ser cristão. Miniaturas de Cristo. É assim que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia. Eles eram cristinhos, cristozinhos. Porque as pessoas olhavam para eles e não era pela, que nem o Jeremy falou semana passada, não é pela roupa que eles vestiam que o pessoal identificava, é pela vida deles. É pelos valores que eles cultivavam na sua existência. E talvez seja bom que nessa manhã eu e você, a gente perceba se a gente tem perdido ou não o foco nessa caminhada. Essa pergunta, ela sempre abre um novo momento na minha vida. Porque a gente entra no automático, piloto automático, e de repente eu tenho que me perguntar isso aqui para reavaliar e ver se eu realmente continuo ou se eu perdi o foco. Ou se eu virei um religioso, virei alguém que gosta da relação com a comunidade, por exemplo, alguém que gosta da relação de amizade, dos benefícios que uma comunidade pode me oferecer, ou se eu realmente estou preocupado em me tornar como Jesus na minha caminhada. Mas também não só estou preocupado apenas se eu, Fernando, estou me tornando como Jesus, mas me preocupar também, nós estamos nos tornando mais parecidos, eu, indivíduo, como Jesus? Essa é uma pergunta. Mas também, será que nós como comunidade estamos nos tornando mais parecidos com Jesus? Porque o que a sociedade vai ver não é o cabeça, é o corpo. E se nós, como comunidade cristã, não somos parecidos com Jesus, a gente não vai influenciar em nada. Quando a nossa cidade, quando a nossa sociedade vê a nossa igreja local, a nossa comunidade aqui, o que ela vê? Ela vê uma comunidade comprometida com os valores de Jesus? Ou ela vê uma comunidade comprometida apenas com entretenimento? Com fazer o social? Ela vê uma comunidade crescendo em misericórdia? Ela vê uma comunidade crescendo em bondade? Uma comunidade comprometida com a justiça? Ou ela vê uma comunidade de gente arrogante, nariz empinado, consumista, gente que é cliente de Deus? Infelizmente, eu acho que quando a sociedade olha para a igreja evangélica da mídia, 80%, 90%, infelizmente acho que eles veem uma igreja consumista, arrogante, não reconhece os seus erros, só quer ganhar de Deus, só quer receber de Deus.
não quer passar pelos problemas e acha que porque somos filhos de Deus, nós somos imunes a problemas. E eu me incluo nisso, e incluo vocês também. Mas a pergunta tem que nos levar a refletir se a maneira como nós temos vivido como igreja tem mostrado mais Jesus onde a gente vive. Se você... Eu preciso pontuar algumas coisas, às vezes em público, com a igreja. Porque tem gente que acha que a gente está aqui para fazer um espetáculo, oferecer uma boa palavra. Mas não é isso, gente. Se você quer consumir igreja, quer consumir pastor, quer consumir líderes, e acha que essas pessoas estão à sua disposição para resolver os problemas da sua vida, nós não queremos pessoas assim nessa comunidade. Não queremos. A comunidade não existe para isso. Quem resolve nossos problemas, de verdade, é Deus. E eu não dou conta de resolver os problemas de vocês. Sabe por quê? Eu não dou conta de resolver os meus. Você quer demandar de mim uma caminhada de amizade? Uma caminhada onde a gente pode passar pelos problemas juntos? Se eu tiver a resposta, eu te digo. Se eu não tiver, a gente continua caminhando? Vamos junto. Mas se você acha que eu vou conseguir, que o Josiel vai conseguir, que o Jeremy vai conseguir dar a fórmula mágica para você ser feliz, esquece. A gente não tem. A gente não tem uma fórmula, a gente tem uma pessoa chamada Jesus. E a gente também está olhando para Ele. E também estamos tentando se tornar mais parecido com Ele a cada dia. E essa comunidade também está olhando para Jesus e está dizendo, olha, a gente também quer se tornar mais parecido com Jesus. Essa é uma igreja. Sim, é uma igreja, nós temos estrutura, nós temos um salão, nós pagamos aluguel, a gente está com um plano, sim, de mudarmos desse lugar para a gente receber melhor as pessoas, para a gente ter uma estrutura mais aconchegante. Sim, estamos, mas eu já disse, nós não precisamos de nada disso. Tudo que nós precisamos é de uma árvore bem grande, com uma sombra boa, para a gente sentar, refletir a palavra de Deus e voltarmos para as nossas vidas e vivermos a vida de Jesus. Era assim que se fazia no primeiro século, só que não é assim que se faz no Ocidente. Por isso que a gente tem estrutura. Mas essa igreja não é para isso. Essa igreja é para que as relações das pessoas, essas relações cresçam, que essas pessoas se tornem mais parecidas com Jesus, que elas cuidem umas das outras e que elas cuidem do mundo, sim. Cuidem das pessoas de fora, cuidem daqueles que precisam. Mas não é uma igreja que vai oferecer para você a solução para todos os seus problemas. E os pastores dessa igreja não são pastores perfeitos. Aliás, eu poderia dizer sem medo de errar que nós somos pior que vocês. Quer dizer, pô, muito sério aqui, cara. O pessoal está atento aqui, vocês estão vendo como é que é pior do que vocês? Tá vendo? Cara, só faltou bater o pé. Vou ter uma conversa séria, não precisa ter uma conversa séria, mas não dá. Estou aqui. Então, que fique claro, nós estamos crescendo como Jesus. Nós precisamos amadurecer como Jesus. Mas Jesus já não veio maduro? Não, eu vou falar para vocês isso hoje. O nosso tema hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sabedoria. Porque o último texto diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, graça e estatura, ou estatura e graça. Jesus, ele, ao longo da sua vida, ele precisou sim crescer, ele precisou amadurecer algumas áreas da sua vida. E como Jesus era alguém sábio, talvez a gente precise olhar para Jesus e pensar como é que ele se tornou sábio ao longo da sua caminhada. Principalmente no mundo atual que a gente vive, que é um mundo caracterizado não pela sabedoria, mas pela esperteza. Esse é um fenômeno que tomou conta da nossa sociedade. Não temos pessoas sábias, temos pessoas espertas.
E sabe o que gera pessoas espertas? Esse imediatismo que a gente vive, de querer todas as coisas na hora, de querer que as coisas aconteçam rápido. A gente não respeita processos de vida, a gente não respeita caminhadas longas, a gente não consegue enxergar a vida a longo prazo, a gente quer a coisa na hora, então a gente opta pela esperteza, para conseguir aquilo que a gente quer, para dar o nosso jeitinho, seja nos negócios, seja na vida afetiva, seja na nossa relação conjugal, família, escola. Quando a gente quer resolver um negócio, a gente faz o quê? A gente se torna o grande expert. E isso faz com que pessoas não percebam o processo de construção nas suas vidas, de amadurecimento, e do que Deus está construindo nelas através de tudo que eles estão passando. Pessoas que nos submetem aos processos da vida, pessoas que querem as coisas tudo na hora, naquele momento, imediatistas, não são pessoas sábias por via de regra. São pessoas espertas, mas não são pessoas sábias. E a nossa sociedade está cheia de espertos e não de sábios. O texto não diz para a gente que Jesus aos 12 anos era pleno de sabedoria. O texto diz que Jesus ia crescendo em sabedoria. E talvez alguns de vocês se assustem com o que eu estou falando, porque talvez você tenha dúvidas sobre isso. E a maioria, eu acho, que pensa que Jesus, quando era um embrião no ventre de Maria, ele já era pleno de sabedoria, ele já era consciente. Quando ele era um feto, ele já era, ele só estava esperando, né? Ele ia amadurecer, mas ali ele estava ali, ele nasceu, era como aquele filme, Olha Quem Está Falando, né? Tem gente que pensa que Jesus, quando era um bebezinho, Maria estava lá trocando ele, e ele não sabia falar, mas ele estava pensando, ele estava consciente. Eu sou o salvador do mundo, você não sabe, eu que vou salvar você. Alguns pensam que Jesus era mais ou menos assim, mas não. Jesus ele submete a todo o processo que nós temos que passar, desde a nossa concepção até a nossa maturidade como pessoas. E isso é demonstração de amor de Deus. Porque Deus sendo todo-poderoso, Deus Filho sendo Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Filipenses diz que Ele deixou a sua glória, Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou isso para se tornar um ser humano limitado e sujeito aos processos que todo ser humano precisa passar. Jesus é uma criança que tem limitações. Ele viveu todas as limitações que nós vivemos. Ele precisa aprender a falar, Jesus. Ele precisa aprender a articular as palavras. Jesus precisa aprender as histórias do Antigo Testamento, por exemplo. Ele precisa ouvir da sua mãe histórias de Deus. Ele precisa aprender, como criança, histórias de Deus. Tem gente que acha que Jesus já veio com a história do pacote dentro já. Que ele nasceu e já sabia de cor tudo, ele já conhecia tudo. Não. Você já pode pensar que Jesus tem que sentar de noite, às vezes, com a sua mãe, com o seu pai, e ouvir as histórias? Já pensou que Jesus talvez tem que ir às sinagogas, ou às igrejas, às comunidades locais de fé, ouvir a palavra de Deus, como criança, e deixar que aquilo vai formando a sua personalidade, a sua pessoa? E aí, gradativamente, quando ele atinge os 30 anos, ele é batizado, que a gente já conhece a história, o Espírito Santo desce sobre ele, e aí ele passa a realizar o que ele realizou, as curas, os milagres, sua pregação, o seu carisma, o seu impacto no mundo, não porque ele é um Deus andando na terra, mas porque ele é um ser humano, um Deus que se tornou plenamente homem e agora está capacitado pelo Espírito Santo a fazer tudo. O mesmo Espírito Santo que capacita a mim e a você. Como que Jesus desenvolve sabedoria, gente? Porque ele era sábio. O que faz ele uma pessoa reconhecidamente sábia na história? Eu diria que o caminho que Jesus trilha para se tornar um sábio é o mesmo que nós podemos trilhar. Sabedoria é um fruto de uma dádiva. Sabedoria, biblicamente falando, é um presente de Deus. Tiago vai dizer para a gente que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Qual é o grande exemplo disso? Salomão. Assim como eu e você, em momentos difíceis da vida, precisamos de sabedoria, Salomão também precisou e Deus deu a ele. Ele pediu, Deus falou, pede o que você quiser, ele falou, me dá sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão também. Nós temos caras como, por exemplo, Neemias, José, Daniel,
esses caras eram sábios, a Bíblia fala que eles eram sábios. A gente não tem nenhum evento nos mostrando que eles pediram sabedoria a Deus, mas a gente sabe que eles são sábios pelo que eles fizeram. Isso significa que Deus dá sabedoria às pessoas gratuitamente. Deus dá sabedoria sobre mim e sobre você, se nós buscarmos, nós queremos. Agora, o fato de Deus derramar sabedoria sobre Salomão não quer dizer, isso não faz dele um homem sábio. Você sabia disso? O fato de Deus derramar sabedoria livremente sobre nós, esse fato por si só não faz de nós pessoas sábios. O que faz Salomão um cara sábio, o que faz Neemias, Davi, José um cara sábio, é o fato de que ao longo da caminhada deles, quando eles se deparam com bifurcações, com momentos que eles têm que tomar decisões, ao invés de eles optarem pelos achismos deles, eles optam pelos princípios de Deus. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer para a gente que o temor de Deus, o temor do Senhor, a reverência, o temor aqui não é medo, mas é você considerar Deus, você respeitar Deus, você estar diante dele e reconhecer que ele é quem ele é. Isso é o princípio da sabedoria, isso é a chave da sabedoria. Para você se tornar uma pessoa sábia, o pulo do gato da sabedoria é você reconhecer Deus primeiramente, é você saber que existe um Deus, você saber que esse Deus quer se relacionar com você e saber que esse Deus tem princípios, tem ensinos para a gente viver de maneira mais feliz e melhor. O que faz Salomão e os outros caras sábios não é porque Deus derramou sabedoria para eles e de repente eles acordaram num dia, ontem eram tolos e hoje acordaram, uau, agora eu sou um cara sábio. Não. Deus derrama sabedoria sobre esses caras e vai consolidando sabedoria na vida desses caras ao longo da vida. E é o que acontece com Jesus também. Sabedoria, além de ser um presente de Deus, é um fruto de uma atitude. Quando você pega a biografia de homens e mulheres, você vai ver que eles fazem muitas coisas que Jesus fazia. Por exemplo, Jesus estava, o fujão, né? Ele estava no templo, e ele estava fazendo o que no templo? Sentado entre os mestres. Onde que você se assenta para ouvir, para aprender? Quem são os seus mestres? Outra grande mudança de cultura, porque no nosso mundo, no nosso século, quem tem conhecimento necessariamente não tem sabedoria. Mas nessa cultura do primeiro século, o cara que tem conhecimento, ele detém a sabedoria. Por isso que se no tempo de Jesus alguém queria se tornar alguém sábio, sabe o que ele fazia? Ele procurava um rabi, ou um mestre, e falava assim, eu quero andar contigo, eu quero aprender contigo. E aí os rabis, os mestres, escolhiam os seus discípulos, quando eles ainda eram jovenzinhos, para que quando eles se tornassem adultos, aos 30 anos, eles fossem pessoas sábias. Então geralmente na adolescência, chegando ali perto dos 18 anos, um rabi escolhia um grupo de jovens, essa turma ia morar com ele, ou pelo menos passava o tempo todo do dia com eles, e ele ia vivendo com essa turma, ensinando princípios de vida para eles, na prática e na teoria. Quando dava os 30 anos, essa turma estava mais preparada do que a média. Isso revela a gente porque que Pedro, um cara de mais ou menos 40 anos, já tinha passado da época de se tornar um discípulo de um rabi, quando um rabi chamado Jesus chega para ele e fala, Pedro, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Porque ele com 40 anos ele já não podia mais se tornar um discípulo de um rabi, mas ele podia se tornar um discípulo de Jesus. E aí Pedro, ao longo dos seus próximos 30 anos, ele vai se tornar um cara sábio, andando com o mestre sábio. Não confunda esse texto, Jesus sentado entre os mestres da lei, com aqueles textos do Evangelho, quando ele vai confrontando os caras pela hipocrisia deles, pela religiosidade deles. Não. Esse texto nos mostra Jesus, uma criança de 12 anos, simples, humilde, com um coração ensinável, ele se deixa ensinar, sentado aos mestres. Quer se tornar alguém sábio? Se assente com os mestres. Se os seus amigos são insensatos, você tem uma grande chance de se tornar um insensato, um tolo. Se você recebe os conselhos, se você anda com pessoas que são tolas, se você absorve o conhecimento de pessoas que são tolas nas suas decisões, você tem um grande potencial de se tornar um tolo ao longo da sua vida. Não estou dizendo que você não precisa se relacionar com pessoas tolas, não é isso.
Estou dizendo que se você confia o seu coração a pessoas que não têm sabedoria, você não vai ter sabedoria também. Aonde que você tem a sua sabedoria? Quem é que... Qual que é a fonte da sua sabedoria? É o salão de beleza? Quando você chega com um problema lá? Aqui em casa está difícil assim, com fulano, meu marido, com Fernando, é complicado. Boba, larga, vai embora. É de lá que você tira a sabedoria? Boba, deixa eu fazer as coisas para ele, para você ver. Vai, não ceda, deixa ele penar na sua mão. É essa a sabedoria? Vai no churrasco, no futebol com os homens. Pô, lá em casa está complicado, não estou aguentando mais fulano. Cara, bicho, fica preso nisso não, cara. Segue sua vida. É aí que a gente tira a sabedoria. Jesus também, ele não estava só apenas sentado, mas ele estava o quê? Ouvindo. Gente, de fato, de verdade, não precisa responder, mas quem que você ouve? A gente vive numa cultura religiosa complicada. A gente chama de uma cultura sincretista. Sabe o que é uma cultura sincretista? É alguém que faz uma salada de coisas na sua espiritualidade. Ele vem aqui na comunidade no domingo, escuta uma palavra, aí na segunda ele liga a televisão, escuta outra mensagem, aí ele vai na terça num outro lugar, onde talvez se ensina uma outra doutrina, uma outra espiritualidade, e aí na sexta-feira ele vai fazer um trabalho para quebrar não sei o quê, e aí no sábado ele procura alguém para benzer, alguém para ler o futuro, e na quarta-feira ele vai buscar uma profetisa, busca um não sei o quê, e vira essa salada a espiritualidade da gente. Eu diria que no mínimo, se você quer ser sábio, foque. Eu diria que se você quer ser um bom sábio, foque naquilo que é certo, naquilo que é sólido, naquilo que é sábio de verdade. De novo, nós pregamos aqui na comunidade, nós ensinamos a palavra de Deus para vocês, e não queremos infantilizar ninguém aqui. Você tem liberdade de pegar a sua Bíblia e ler, e se você tiver dúvidas, vamos conversar. Mas não fica vivendo como aquele que pega um pouco aqui, um pouco ali, e fala, daí eu junto tudo e tiro a média. Se você quer ser sábio, você precisa focar o seu coração e viver com convergência na sua vida. Por exemplo, se você quer questionar essa comunidade aqui, a questão que você tem que fazer é o seguinte: não é se o Fernando é chato, não é se a igreja não canta as músicas que a gente quer que canta, se a igreja é meio fria, se a igreja é isso, se a igreja é aquilo. O que você tem que questionar é o seguinte: essa igreja, ela me motiva a crescer e me tornar mais parecido com Jesus? Aquilo que eu recebo nessa comunidade, ela me incentiva à maturidade? Eu confio na integridade desses líderes, na integridade moral desses caras, na integridade teológica desses caras? Você confia naqueles que estão ensinando a palavra de Deus aqui aos domingos e nos grupos de vida? Porque se você não confia, você precisa tomar uma decisão urgente. Porque isso não faz bem para você, querido. Você ficar num lugar onde você não confia nas pessoas que estão te ensinando. Você precisa procurar um lugar onde você tenha certeza e convicção de que você está sendo conduzido à maturidade. Porque esse negócio de ficar anos numa igreja, 4, 5, 6 anos numa igreja, por fora concordando, mas por dentro discordando de tudo, isso faz mal. Esse negócio não te leva à imagem de Cristo. Por fora, sim. Por dentro e por trás, estou discordando, estou minando, estou sabotando. Não dá para você continuar nisso mais. Jesus, ele sentava com os mestres e os sábios, ele os ouvia. Esse pessoal nessa cultura da esperteza, talvez você perceba, principalmente os jovens, que eles não sabem de quanto tempo as coisas levam para ser construídas nas nossas vidas. Jovens querem as coisas amanhã. Eu estou vendo jovens em crise, sabe por quê? Porque eles têm 20 anos e eles já acham que não tem mais tempo de fazer nada na vida. Eles têm 20 anos e eles acham que eles, como não acertaram ainda no amor, não acertaram na profissão, eles acham que a vida já acabou. E quantos jovens na terapia
no suicídio, a gente tem visto. Porque não consegue esperar. Não se consegue esperar florescer o negócio. É muito imediato, julga as coisas muito rápido. Outro dia, estava falando com alguém dizendo que às vezes a nossa vida no inverno se parece com aquelas árvores dos países que estão nos polos, né? Os países mais frios. Onde você olha talvez para uma árvore e você vê ela seca, 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 seca. Aí você fala assim, essa árvore está morta. Mas ela não está morta. Ela só está economizando energia para passar o inverno. Ela não está desperdiçando energia. E quando vem a primavera, ela brota de novo. E a gente às vezes é assim. Às vezes você olha para mim e você vai ver uma árvore seca. Sem folhas, sem flores, sem vida, sem beleza. Às vezes você vai estar vivendo isso. Isso significa que você está morto? Que você não crê mais? Mas a gente precisa economizar energia, passar pelos momentos difíceis da vida, pelos invernos da nossa história. E é aí que eu falo para você que quando a árvore está florida, ela está viva. Mas quando ela está seca, alguns já dizem, você não tem mais vida. Eu preciso admitir para vocês que eu vivo momentos de sequidão na minha vida também. E talvez alguns olhem para mim e falem, o Fernando não está mais vivo, não é mais o mesmo. Não é que eu sou o mesmo, é que tem um processo de Deus na minha vida e está me amadurecendo. E talvez eu esteja economizando assim energias para passar por uma fase de inverno. Mas em algum momento a gente vai florescer de novo. A pergunta é se você é sábio o suficiente para entender isso. Em outras palavras, a gente deposita nas relações e a gente espera que quando a gente precise sacar um pouco de compreensão, que tenha saldo. Mas o que eu tenho visto é que às vezes a gente deposita. Quando você vai sacar um pouco de compreensão, um pouco de paciência, o saldo é negativo. Isso acontece nas nossas relações. Isso não nos torna sábios, isso não nos torna pessoas parecidas com Jesus. Eu fiz um flashback na minha vida. Quantas pessoas me influenciaram ao longo da história? Rapaziada, jovens aí, ó, falo com vocês uma coisa. Existe um processo que vocês precisam passar e não tem como fugir. A única decisão que vocês têm que tomar é como vocês vão passar por isso, mas vocês vão passar. E Deus vai colocando pessoas na vida de vocês. E dos adultos também. Eu fiz um retrospecto na minha vida, tem muita gente aqui. Eu tenho um cara chamado irmão Álvaro, que foi com quem eu tive o primeiro contato como cristão, 8 anos de idade, num grupo pequeno. Para você que despreza ou que talvez acha que não é importante o grupo de vida, eu nasci na fé no grupo de vida, às quartas-feiras à noite, em Curitiba, no sul do Brasil. Todas as quartas-feiras nós íamos lá, tinha 8 anos. E foi lá que eu tive o contato com o Evangelho. Um cara chamado irmão Álvaro, dirigia, tocava, ensinava e eu ficava lá. E no grupo de vida lá tinha uma pessoa que cuidava das crianças. Então, eles tocavam, então quando chegava na hora dos adultos estudarem, tinha essa pessoa, a Renata, ela é grande, forte, eu lembro dela. E ela levava para a cozinha da casa, com uns coisinhas para pintar, histórias, e lá a gente era semeado no nosso coração a fé. Só que a gente não tem tempo durante a semana para participar de um grupo de vida, porque a gente não quer dar crescimento para os outros, a gente quer dar crescimento para nós mesmo. Então, no grupo de vida, a gente não quer ficar com as crianças, no culto, a gente não quer ficar com as crianças porque a gente não vai perder o culto. Eu tive caras como o pastor Guaraci, um cara que já tem quase 25, 30 anos que eu conheci, e ele, na época, ele devia ter uns 60 anos, 70 anos, mas hoje ele está igualzinho. Ele é magrinho, baixinho, desse tamanho, assim, ó. Foi um dos meus pastores em Bauru quando eu cheguei como adolescente. E como ele influenciou minha vida sem nunca ter sido um grande cara, um cara assim que famoso e tal, mas desse tamanho, influenciando um cara de 130 quilos e 1,86 m. Plantou na minha vida. Aí eu tenho outros caras, Carlos, Vanderlei, Valmir, um cara que era um grandão, pastor lá do seminário quando eu fui para Araçatuba, estudar um seminário internato. Ele falou para mim, mãe, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para me estudar isso aqui não, e minha família não tem como pagar. Ele falou assim, não, então você vem, você vai trabalhar comigo. Eu falei, beleza. Só que trabalhar com ele,
Horas era no escritório, horas era cavucando as coisas, fazendo buraco para construir piscina, para construir prédio, era tirando terra daqui, botando em caçamba, era limpando terreno, nas dependências do seminário. E como eu aprendi com aquele cara a questão do trabalho, aquele cara era uma máquina grande, ele não parava, ele levantava de manhã e ligava, Fernando, como eu não pagava, só morava lá, então não tinha como dizer não. Então era 7 horas da manhã no sábado, 6h da manhã, e aí Fernando, você já está de pé? Eu levantava 15 para 6 todo dia na semana para estudar e durante a semana tinha ido com o cara lá, bicho. E às vezes ele pegava nós, 3, 4, assim, jogava numa Kombi, levava num terreno lá que a igreja tinha comprado, no seminário, falava assim, ó, era 8 da manhã, jogava nós lá, os caras mediam, levavam uma comida e quando era 5 horas da tarde ele vinha buscar a gente lá, tinha que limpar, capinar. Como eu aprendi com o pastor Valmir, um cara que deu a abertura para mim entrar no seminário, depois eu cheguei aqui. Cloriovaldo, um cara que pela primeira vez na vida, quando eu tinha 18 anos, ele falou assim, se você for um menino nas suas atitudes, você nunca vai se tornar um homem. Por isso, rapaziada, que eu falo para vocês a questão de ser um homem, que um dia eu tomei uma atitude de moleque, eu nem conto para vocês do que eu fiz lá no seminário, para todo mundo, um dia eu conto. E ele chamou eu um dia, uns 3 dias depois ele me chamou e falou assim, ó, você quer ser visto como homem? Você precisa agir como homem. Você tem que parar de agir como menino. Né? Fora um monte de gringo que influenciou a minha vida, assim. Ó, o nome dos caras. Paul, Michael, Doug, Leonard. Vocês conhecem um cara chamado Leonard? Talvez vocês não conheçam porque vocês chamam de Len. Ou de Léo. Mas eu conheci ele a vida toda como Leonardo. Tem outros pastores, mais famosos talvez, Ricardo Agreste. Pessoas que foram construindo na minha vida. Eu quero envelhecer um cara sábio, e eu estou procurando chegar de pessoas que são sábios. Um dia eu falei para a rapaziada o seguinte, ó, vocês estão no grupo de vida só de vocês, e eles estavam numa crise, né? Eu falei, tá meio ruim, meio estranho. Então eu falei, então, acaba com esse grupo de vida dos jovens de vocês e vai para um grupo de vida onde tem adultos também. Pra vocês terem ponto de referência. Pra vocês se sentar do lado de um cara que já tem mais experiência que vocês, do lado de uma mulher que já é mãe, ou que já tem a sua profissão consolidada, e você sabe para onde você vai galgar o próximo passo. Você fica só entre os jovens, só entre os jovens, só entre os jovens, chega uma hora que acaba, não tem referência. A gente fica entre iguais, não rola. Precisa aprender a ouvir uma pessoa mais velha, precisa aprender a ouvir uma pessoa mais nova. É essa interação. Por isso essa comunidade aqui não tem grupo de jovens, essa comunidade não tem ministério de mulheres, não tem. Por quê? Porque nós somos uma família, a gente vive juntos. Jovens querem fazer uma coisa juntos? Pode fazer, deve fazer, quer fazer um evento, quer fazer música e tal, mas a gente não vai ter uma estrutura de jovens, ou ministério de jovens. Porque isso é dor de cabeça, muitas vezes, para a gente cuidar da estrutura só. Dentro dessa comunidade, a gente não vai ter um ministério de mulheres. Mas as mulheres podem se reunir, como fazem. Tem um grupo de vida de mulheres, tem o encontro das mulheres, tem mulher única, pode fazer. Mas a gente precisa conviver juntos. Para crianças olhar para o adolescente, saber qual é o próximo passo, para o adolescente olhar para o adulto e perceber qual é o próximo passo, para você que ainda não casou, olhar para quem está casado, para você que já casou e tem filhos, olhar para quem já não tem mais os filhos, isso já saiu de casa, para você que ainda não é avô, olhar para quem já é avô e poder sermos essa referência e crescermos. Jesus é um cara que se mostra ensinável, ele se assenta e ele ouve. E nós somos igual o Kelvin, sabe o que é o Kelvin? Ou Calvin, aquela tirinha. Que ele está no carro e está de pé no banco de trás, e a mãe dele fala, senta menino, ele fala, não vou sentar, senta menino, não vou sentar, não quero. Aí a mãe dele alcança o traseiro dele assim com o braço, e ela fecha o polegar e o indicador assim no traseiro dele, e fala, senta moleque. Aí ele senta e fala assim, olha, eu por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Será que a gente é assim? A gente ri porque aqui na igreja a gente faz assim. Sim, Fernando, claro, mas por dentro, eu não concordo com o que ele falou, eu não concordo com aquilo, que a igreja seja assim, que a igreja seja assado. Cara, tem que procurar um lugar onde você concorda, e que você fala, estou por dentro sentado, estou por fora sentado também. Tem um cara chamado Tim Keller, ele é um cara muito sábio que a gente tem seguido, um pastor em Manhattan, que sabedoria grande nos livros que ele escreve, já tem 65 anos. Mas é engraçado que ele começou a escrever com 57 anos. Ele escreveu muita coisa, ele tem influenciado o mundo ao longo dos últimos 7 anos, assim, fantástico, o mundo cristão, com a visão dos pastores. E alguém perguntou, pô, Kelly, você escreve tão bem, você é um cara tão sábio, por que você começou a escrever só com 57 anos? Ele falou, porque
pode ser que eu ia mudar demais a minha opinião. Então, com 57 anos, você já sabe mais ou menos que você não vai mudar tanto a caminhada. E agora eu posso começar a escrever algumas coisas. Porque eu tenho amigos meus pastores com 25, com 29 anos, escrevendo livros, que daqui 20 anos eles vão ter que repensar talvez. Ou falando de temas que talvez eles não precisariam se meter. Eu vejo a rapaziada na rede social discutindo sobre assuntos que eles talvez não tenham ainda bagagem para discutir. Eu acho que um dos processos de sabedoria da nossa vida tem a ver com as perguntas que a gente faz, não com as respostas que a gente dá. E a gente, principalmente os mais jovens, estão prontos para responder. E agora não é hora de responder, gente. Agora é hora de ouvir. Agora é hora de fazer perguntas. Para finalizar, eu queria mesmo hoje, gente, ter pregado, sabe quantos minutos? 35 minutos. Em 40 minutos eu queria ter pregado, eu não consegui. Jesus fazia perguntas. Lá entre os sábios, é outra maneira da gente crescer na sabedoria. É fazer perguntas. Mas sabedoria, além de ser fruto de presente de Deus, além de ser fruto de uma atitude, é fruto de obediência também. Sabe por quê? Porque o texto diz que Jesus ia crescer em sabedoria. E depois que ele cresce em sabedoria, que ele está crescendo em sabedoria, que ele se torna adulto com 30 anos, o texto de Lucas vai dizer que Jesus é levado para o deserto para ser provado. Sabe aquela tentação no deserto, o diabo e tal? Engraçado que o primeiro grande evento na vida de Jesus não é um holofote na cara dele e audiência para bilhões de pessoas. O primeiro evento forte na vida de Jesus é a provação. É um momento difícil, onde ele tem que dizer para Satanás lá o seguinte: olha, está escrito, eu não vou fazer isso que está mandando. Está escrito, eu não vou desonrar a Deus. Está escrito que eu tenho que adorar somente a Deus. E Satanás dizia para ele: olha, cara, se você está com fome, está 40 dias sem comer, pega essas pedras aí, transforma em pão. Você não é filho de Deus? Faz isso. Passe na frente de Deus, porque Deus, o seu Pai, esqueceu de você. Está deixando você morrer de fome aqui. E ele fala: não, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, cara. Não é só alimento que me sustenta. Eu vivo para aquilo que Deus quer e eu ponto. Não vou passar na frente de Deus. Olha, eu te dou tudo isso daqui. Levou ele no lugar alto e falou: eu te dou tudo isso daqui se você quiser, se você simplesmente me adorar. E ele fala: não, cara, está escrito. Eu aprendi na minha sabedoria que a gente adora a Deus. E só a Ele a gente entrega o nosso coração. A nossa devoção é só a Ele. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o sexo, não é o prazer. Jesus, ele tem uma atitude de se apegar àquilo que é firme e dizer: eu estou dentro disso. Você pede a Deus sabedoria. No versículo 2 e 4, pede a Deus sabedoria, está no versículo 5. Nos versículos 2 a 4, sabe o que diz? Irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Vai pegar aqui no texto, não é? Sabendo que a prova ou a aprovação de vocês, uma vez confirmada, era a versão atualizada que eu tinha decorado o livro de Tiago, uma vez confirmada produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam em tudo maduros e íntegros. Sabe o que isso quer dizer, para a gente terminar? Se você quer sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Se você quer sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Mas a 200 metros na frente, Ele vai te dar a oportunidade de você exercer essa sabedoria. Sabe o que vai acontecer? Provas. Bom. Porque não tem como a sabedoria se consolidar na nossa vida se a gente não tem a oportunidade de exercer a Deus. Salomão era um cara sábio enquanto ele tomava decisões baseadas e pautadas nos princípios de Deus. Quando ele começou a tomar decisões baseadas nos achismos dele, ele se tornou um tolo. É isso que muitas pessoas não veem. Sabe por quê? As pessoas associam a sabedoria de Salomão, sabe por quê? Com a riqueza dele, com o dinheiro dele, com o poder econômico, com a liderança dele, que elevou a nação de Israel a um estado de poder grande na sua região. E eles acham que Salomão era sábio por causa disso. Mas Salomão foi um tolo quando ele não ouviu o que Deus dizia, por exemplo, sobre casamento, sobre relacionamento afetivo.
Salomão teve 1000 mulheres, eu também posso ter. Deixa eu falar uma coisa para você. Salomão sabia desde o início que era para ele ter uma mulher só. E tem um contexto cultural da época, de muitas guerras, mulheres desamparadas e tudo mais, os caras casavam porque senão elas viravam mendigas. Mas Salomão não era esse cara também. Esse cara ele era mulherengo mesmo, ele gostava era de viver na luxúria. Mas ele casou com um monte de mulher, rendeu seu coração a outros deuses, usou de esperteza em muitas áreas. Eu e você, Deus está consolidando a sabedoria nas nossas vidas. Mas Ele vai fazer isso através de provas que eu e você vamos viver, para saber se a gente está aprendendo ou não. Você quer sabedoria? Você quer ser sábio? Então se prepara, 200 metros ali na frente. Você vai ter prova. Quer mais sabedoria? Se prepara. 300 metros ali na frente, Deus vai montar um cenário para te ajudar a exercer essa sabedoria. Então, essa pergunta a gente fica com ela hoje de manhã. Você tem se tornado alguém sábio ou tolo na maneira como você lida com a sua vida? O que você está fazendo para se tornar sábio? Porque para se tornar tolo não precisa fazer nada. Quem é a fonte da sua sabedoria? O que é a fonte da sua sabedoria? O que norteia a sua vida? Que coisa, né, cara? Subiu muita coisa ali, né? Depois eu vou ver. Peça a sabedoria a Deus. Se você precisa, Ele vai te dar como presente. Aprenda com os mais experientes. Lembra que sabedoria é presente, mas é fruto de uma atitude, de você fazer escolhas na sua vida e se deixar ensinar. E em tempos difíceis, querido, optem pelos conselhos de Jesus, não por aquilo que você acha. Embora a palavra de Deus ela encontre a gente em momentos diferentes na nossa vida, e eu e você estamos em momentos diferentes. Vocês estão vivendo uma história, eu estou vivendo outra. Mas essa palavra de Deus, ela se aplica para a gente, independente do momento que a gente está vivendo. Por isso eu queria pedir para você deixar o Espírito de Deus nessa manhã te mostrar claramente qual é o teu desafio. Onde que você está vivendo uma crise e você precisa de sabedoria. Deus quer oferecer essa sabedoria. Mas você não tem tempo para pedir. Talvez você não tenha saco para aguentar o processo onde Ele vai consolidar a sabedoria em você. Talvez você está precisando buscar uma nova atitude na sua vida. Uma atitude mais coerente. De alguém que busca sabedoria. Talvez você precise resgatar um coração ensinado. Talvez você é muito rebelde, muito eu sei. Vocês que criam filhos sabem que tem uma época da vida dos nossos filhos. Tudo que você fala, eles falam assim, eu sei, pai. Eu sei, pai. Não sabe nada, mas ele fala, eu sei, pai. E às vezes a gente faz assim com Deus. Eu sei, pai. Não sabe nada, eu sei. Você não sabe quanto tempo demora para eu construir o caráter de você. Você não sabe quanto tempo leva para o seu casamento ser consolidado. Você acha que você tem 10 anos de casado? É muito. Ontem eu ouvi a história de um amigo meu de São Paulo que veio para cá. Um anestesista, Josué. Um cara de 60 anos. E ele estava contando para mim no carro assim, que a mãe dele orou a Deus para que Deus alcançasse o coração do pai dele por nada mais, nada menos que 60 anos. Sabe o que é orar para uma pessoa com 60 anos? Talvez você não tenha nem 30 de idade ainda.
Eu fiquei imaginando, e a gente desistindo da caminhada com 5, com 10, com 15 anos. Achando que a vida é isso aqui só. Achando que com 20 anos eu tinha que ter vivido tudo já. Eu e você precisamos ser sábios e sabermos que a vida leva um pouco mais de tempo para se consolidar do que a gente imagina. Por isso você precisa perseverar um pouco mais no seu casamento. Por isso você precisa perseverar um pouco mais na relação com seu pai, com sua mãe. Eu falo para os meninos aqui que tem problema com o pai e com a mãe. Eu falo assim, seu pai um dia vai ser velhinho. Hoje, ele está de cabelos pretos ainda, jovem, quebrando o maior pau com você. Mas um dia, ele vai ser velhinho. E você vai estar quase chegando lá também. E aí você vai olhar para trás e vai falar assim, não valeu a pena ter jogado no lixo a relação com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Hoje vale a pena eu chutar tudo e quebrar as relações por causa de momentos de ira. Lá na frente eu vou olhar para trás e vou dizer, se eu tivesse perseverado um pouquinho mais, eu estaria até hoje ali. Isso é ser sábio. Jesus teve provações na sua vida, várias oportunidades de dizer não vou passar por isso. A principal delas foi a cruz. Mas ele teve a coragem de dizer, Deus, faz a tua vontade para mim. Eu acho que talvez eu e você precisamos aprender com ele. Crescer que nem ele. Teve um tempo da minha vida que eu queria fazer um negócio, eu não vou contar para vocês. Eu estava obstinado por aquilo, eu queria. Quanto mais eu tentava, eu falava assim, não, você quer isso para mim, eu sei que você quer isso para mim. Lá no fundo eu sabia que não, eu sei que você quer isso, pô. Mas Deus me convenceu que ele até podia querer aquilo para mim, mas não era naquele momento. Foi tão bom quando eu disse, Deus, olha, se o Senhor vai fazer isso, eu não sei mais. Faz o que o Senhor quiser que vai ser melhor para mim. Tenho 35 anos ainda, gente. Hoje vocês são loucos de ouvir um cara de 35 anos todo domingo de manhã. Mas eu quero junto com vocês crescer em sabedoria com Jesus. Sabe, daqui a uns anos, a gente se olha, a gente vai estar com os cabelos mais brancos aqui, né? Débora está mais grisalho, tem o Jota assim, o Thiago também não vai ter essa parte da frente aqui, né? Mas é só... Mas a gente vai olhar para trás e falar assim, puxa, como Deus nos tornou sábios ao longo da vida, através das dificuldades que a gente vive. Persevera, irmão. Vamos orar. Senhor, nos dá um coração sábio. Ensina a gente a contar os nossos dias para a gente alcançar a sabedoria. Ensina a gente a perceber a vida e não consumirmos a vida. Ajuda a gente perceber cada momento que a gente vive, colocar isso diante de Ti e avaliar o que o Senhor está fazendo em mim. Será que o Senhor está querendo tornar alguém mais sábio, mais paciente, menos impulsivo? Alguém mais corajoso? Alguém mais humilde? Será que o Senhor quer me tornar alguém mais perseverante? O Senhor nunca chega atrasado, eu sei. O Senhor é o plano melhor. A sua hora é perfeita e a maneira como o Senhor faz as coisas é a mais linda. Por isso, nessa manhã, a gente ora a oração que Jesus ensinou pra gente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso pão de cada dia nos dá hoje.
tentação, Senhor. Nos ajuda a resistirmos e sairmos mais fortes e mais sábios. Porque Teu é o Rei. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é Deus de tudo. O Senhor tem todo o poder. Toda a glória é tua, Senhor. Já que a gente passou um pouquinho mais do horário, vamos terminar com essa canção? É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem no olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. E a sua hora é perfeita, e sua maneira é a mais linda. Agora com força, hein? Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a graça dele, a graça de Jesus, que o amor do nosso eterno Deus, Pai, o Espírito Santo que nos capacita, olha, que Ele invada a sua vida, nesse momento que Ele encha você e transborde em você, te dando sabedoria, te dando graça para viver, e faça de você e a mim cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus, começando